Já se sentiu inseguro falando inglês? Você já ficou decepcionado por não falar inglês igual o nativo? Pois é, esse é um sentimento muito comum para quem está aprendendo o segundo idioma. Mesmo quando a gente não fala inglês com a língua materna, existe uma crença ali que a gente precisa falar inglês perfeitamente, assim como o britânico e o americano. Mas por que será que pensamos assim? Por que pensamos desse jeito? Então, é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo agora. Eu me chamo Maria Carolina, essa aqui é a Alice, nós somos estudantes de letras aqui da PUC Paraná, do primeiro período, e você vai conferir agora. Hoje em dia, sempre que duas pessoas que não falam o mesmo idioma vão conversar, elas optam pelo inglês, por ele ser a língua universal. Então, assim, ele é usado como uma forma de comunicação global. E com o avanço da tecnologia, ele está por toda a internet. E com o uso frequente da língua inglesa, muitas vezes acontece supervalorização do inglês britânico e americano, deixando de lado muitos sotaques que existem ao longo do nosso país, ignorando todas as outras diferenças e fazendo com que muitas vezes nós pensemos que o nosso conhecimento sobre inglês é algo jogado fora. Um exemplo disso que a Alice trouxe é um cover da Larissa Manoela. Ela cantou a música Seven Rings, da Ariana Grande, e por ela não falar um inglês tão perfeito como é esperado, ela virou motivo de bullying, motivo de meme aqui no Brasil. But he wasn't a match. Wrote some songs over Ricky. No one listened and laughed. Even almost got married. And for being so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. A cultura pop sabe que a Larissa Manoela, ela tem um acesso muito bom ao ensino de inglês. Então, até mesmo com viagens externas internacionais, ela tem aquele contato com os nativos da língua. E mesmo não sendo a primeira língua dela, existe aquela pressão de soar perfeitamente, por isso que ela foi crucificada pela internet. Isso acontece muito pela crença, né, de que o inglês nativo é algo superior, e isso vem gerando, né, vem crescendo a ideia de um preconceito linguístico, de uma ridicularização de outros tipos de sotaques e também a humilhação e julgamento, né, de quem sofre esse tipo de situação. Essa visão que o inglês nativo é a forma correta de ser falada, ela vem construída há muito tempo na nossa sociedade e ela é implicada até hoje, nos dias atuais. Essa perspectiva que as pessoas têm da linguagem não ser invariável, que a linguagem não muda, que você tem uma fala perfeita, ela vem de um pensamento sobre as escolas dos recém-formados dos Estados-nações europeus. Então esses estados, eles viam que existia uma união de região que tinha características comuns de cultura e eles estavam ali tentando unificar o seu povo, então trazer ali uma sensibilidade de nacionalismo e pertencer a um lugar. E esse ensino, né, de uma língua única, uma língua que não é variável, ela traz essa força, uma vantagem para esses estados-nação de estabelecerem então uma potência colonial, né, colonizadora. E isso faz também com que essa visão da língua ela seja expandida para territórios e culturas de outras regiões. E por conta disso, essa visão da língua sendo algo como único ou algo invariável, tem gerado influências nas escolas, no modo de ensino de professores, que muitas vezes também se sentem inseguros por não terem essa pronúncia nativa que tanto se espera, segundo eles. Tudo isso faz a gente refletir, a gente pensar se é realmente correto a gente ter essa visão da colonialidade da língua. E é aqui que entramos no nosso tópico principal dessa discussão. E apesar de termos falado bastante, né, sobre inglês, não mencionamos sobre o tema decolonialidade. E para que a gente pudesse entrar nesse tópico, foi importante a gente ver essa visão de como ele surgiu e como esse inglês nativo é tão supervalorizado. Então, podemos ir para o nosso tópico. Para entrar nesse conceito que a Alice falou, a gente precisa entender o que é decolonialidade. Então, basicamente, é quando a gente tenta desconstruir resultados do colonialismo. Então, assim, trazer mesmo essas ideias de reconstrução de uma cultura melhor, de uma política melhor, de uma economia melhor, por exemplo, e em outras áreas. Então, assim, eles trabalham muito nas variações linguísticas, da desvalorização da linguística, por exemplo, como elas foram marginalizadas por conta da colonialidade.
Então todo esse processo é feito justamente para resgatar as culturas, os países que foram colonizados e esses conceitos que foram perdidos. Então tudo isso é uma forma de tentar trazer uma justiça para tudo isso que aconteceu. Fernando Pardo, um dos autores dos artigos, ele vai afirmar que mesmo com o fim do colonialismo, as relações político-econômicas ainda vão estar baseadas em um sistema de dominação de países dominantes sobre países emergentes. Ou seja, isso vai gerar ainda uma falta de democratização ali do conhecimento, dando uma importância, né, maior para o conhecimento ao homem branco europeu, por exemplo. É por isso que as autoras dos textos que a gente pesquisou, elas defendem a ideia de que a gente precisa trazer o inglês como uma língua franca, de que ele tem uma forma maleável, então ele está submisso a sofrer alteração e que essas alterações elas são normais pelos falantes não nativos, de que a gente não precisa levar a língua inglesa como uma simples forma de uma língua estrangeira e que ela depende ali de mudanças de interação socioculturais também. Depois de todo esse debate, vocês podem estar pensando, como mudar esse pensamento colonial da língua inglesa? Os autores citados, eles afirmam que existe uma necessidade na mudança do processo de ensino e aprendizagem do inglês. Então, por exemplo, nas escolas é apresentado só aquela forma de inglês britânico e americano, e tá tudo bem por isso. Só que assim, como que a gente vai pensar que o estudante ele não se sente pressionado a falar inglês igual um nativo? E até mesmo não apresentar para ele outras formas de inglês e dialetos e pronúncias. E é por isso que as autoras elas vão dizer que para o ensino de inglês é necessário desmistificar essa supervalorização da língua nativa americana e britânica. Assim, os alunos deveriam aprender as variações linguísticas, os diferentes sotaques, não necessariamente aprendê-los, mas sim reconhecê-los, reconhecer que eles existem e que eles são importantes para a sociedade. Em resumo, é preciso mostrar para os estudantes que as primeiras interações interculturais na nossa sociedade, ela se deu pela colonização. Então esses eventos, eles claramente tiveram efeitos negativos na nossa sociedade e está acontecendo até hoje. Então, seja ali nas diferenças de poder ou até mesmo nos procedimentos linguísticos. E Fernando Pardo também vai mencionar que é necessário identificar hierarquias invisíveis e também as desigualdades naturalizadas, né, para assim promover relações de poder mais igualitárias. Trazendo essas ideias do Fernando Pardo e dos autores citados, a gente discutiu esse tema com a nossa monitora Rúbia, que ela está escrevendo um TCC sobre isso, e a gente viu que tem pouca divulgação sobre o assunto. E a nossa ideia aqui do nosso debate é trazer um reconhecimento para esse tema pouco abordado. Esse foi um dos principais motivos pelo qual a gente quis abordar esse tema no nosso projeto, para trazer de uma forma mais acessível a todos essa tão importante discussão. E eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo refletindo sobre a gente não se preocupar se o seu inglês ele é tão perfeito quanto um britânico ou um americano. Eu acho que a gente tem que ter essa ideia de por que ele foi imposto dessa maneira. E bem, reforçando, nosso vídeo foi baseado então em 2 artigos que vão estar aqui no link da nossa descrição. E é isso, muito obrigada pela atenção. A gente vai deixar o agradecimento aqui à nossa monitora Ruby pelo auxílio no nosso projeto, a professora e o grupo que participou do trabalho. Muito